conhecer a você, para você entender como você se manifesta nesse mundo, para em seguida você buscar conhecimento fora. Quer dizer, olhe primeiro para dentro de você, para em seguida você olhar ao teu entorno e compreender o mundo. Porque nós só conseguimos compreender o mundo verdadeiramente a partir do momento em que nós conseguimos compreender a nós mesmos. E isso é muito bacana, isso vale para quem está desencarnado, que está assistindo aula aqui com a gente, e para quem está encarnado, como nós, que estamos também assistindo aula aqui. O olhar deve voltar para dentro da gente. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que estava no Templo de Delfos, que dizia assim, busque a ti mesmo, que desta forma você conhecerá todo o universo e também aos deuses. Quer dizer, olhar para dentro de nós é o que nos qualifica a compreender todo o restante. E percebam que isso continua sendo uma realidade no mundo espiritual. Quer dizer, é uma lei universal. A necessidade de olhar para dentro de nós, para a gente se entender, para a gente entender quem nós somos, para saber como nós nos manifestamos onde estamos. Então, isso é muito bacana, é muito legal. E uma coisa que chama, e que eu quero que vocês prestem atenção nisso, é o quanto o mundo espiritual está interligado com a nossa vida física. Nós estamos em constante conexão com os espíritos. Nós estamos em constante conexão com esse mundo espiritual, porque nós somos espíritos, só encarnados. Mas nós somos, em essência, espíritos. E nós vivemos essa ambiguidade. Nós somos seres multidimensionais. Percebam o quanto isso é incrível. Nós estamos em constante conexão com o mundo espiritual e nós estamos recebendo informações do mundo espiritual constantemente. Através, por exemplo, e eu acho a forma como ele traz e a forma como a Adelaide colocou ali é muito legal. Por exemplo, ele narra nesse capítulo sobre a intuição. Como é que os espíritos influenciam nas nossas vidas? Percebam que ele narra de forma muito clara a narrativa dele, dizendo o seguinte, que eles se aproximam do campo energético espiritual do espírito encarnado e começam a jogar os seus pensamentos para o campo vibratório daquela pessoa. E através daquela informação que vem chegando para nós, encarnados, a gente tem tendência de atuar em acordo com aquelas informações que vêm chegando. A pergunta é a seguinte, e essa é uma pergunta muito importante que vale para todos nós. Quem são os seus amigos espirituais? Com quem você está vinculado? E aí entra uma outra coisa que a Adelaide começou a falar ali, que eu acho que é bem interessante também, a gente entender que nós nos vinculamos aos espíritos em acordo com aquilo que vibra dentro do nosso coração. Porque se nós vibramos em desonestidade, em desequilíbrio, em desarmonia, nós vamos estar conectados e recebendo essas influências de espíritos que vibram essa mesma frequência. E isso nos atendimentos apométricos a gente vê de forma muito clara. A conexão com o qual os pacientes que estão sendo atendidos estão recebendo como informação e como interferência na vida deles. Porque se a pessoa vibra numa frequência muito baixa, numa frequência muito improdutiva, isso vale para tudo, tá? Desde a inveja, a avareza, a falta de respeito, a agressividade. Isso faz com que a nossa frequência vibratória tenha um campo específico, onde espíritos que vibram naquela mesma faixa vibratória se conectam a nós, e através daquela conexão, eles intensificam essas características que a gente tem dentro de nós. Então, nossas intuições e nossos pensamentos e nossas emoções, elas começam a sofrer a interferência desses espíritos que estão conectados a nós pelo nosso campo vibratório.